Acompanhando aqui nesse exato momento no Bora Brasil, inclusive, Ana, o cenário que a gente tem em Porto Alegre hoje é completamente diferente do que a gente enxergou ontem à tarde. Nesse momento, sol praticamente sem nuvens, um calor de 30, quase 31 graus aqui em Porto Alegre, algo completamente diferente, como eu falei, do que foi registrado depois do fim da tarde de domingo, aquela típica chuva de verão que caiu forte depois ali das 5 da tarde de ontem. Porto Alegre registrava no horário mais forte do sol, uma temperatura de 36 graus no domingo, o que fez a região da Orla do Guaíba e alguns parques da cidade não serem tão frequentados quanto normalmente são nesses dias de mais calor, de mais tranquilidade no tempo, só que depois o tempo fechou, chuva forte que atingiu diversos pontos do Rio Grande do Sul, causando alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e até interrupção no abastecimento de água e luz, que foram os prejuízos mais evidentes. Só que a boa notícia é de que ninguém ficou ferido até então. A última atualização, Ana, que a gente coletou com as concessionárias de energia que abastecem todo o Rio Grande do Sul, são de pelo menos agora, nesse momento, 50 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul, ainda sem energia elétrica, por conta desse forte temporal de domingo. As regiões mais afetadas são aqui, essa região do entorno de Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos, região que fica a 40, 50 quilômetros de Porto Alegre, Vale do Taquari e a Serra Gaúcha. No pico do temporal, registrado no domingo à noite, as empresas afirmam que 160 mil clientes ficaram sem energia elétrica. Aqui na capital Porto Alegre, a Defesa Civil fez atendimentos em 3 pontos da cidade, pontos mais altos e que, em teoria, são de risco quando tem esse tipo de chuva mais forte. Foram entregues pela Defesa Civil Municipal colchões e também alimentos. Na Serra Gaúcha, as fortes chuvas causaram estragos em rodovias com árvores que bloquearam o trajeto, por exemplo, da BR-470, que faz a ligação entre essa região mais próxima aqui de Porto Alegre e cidades mais turísticas como Bento Gonçalves e Veranópolis. Árvores que caíram com a força da chuva e que bloqueavam o trânsito na rodovia. Em Pelotas, na região sul do estado, houve queda de granizo que danificou telhados e também afetou a rede elétrica. Lonas foram entregues aos atingidos. Além dessa chuva forte, Ana Paula, as estações oficiais do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, também registraram rajadas de vento muito fortes, de 105 km por hora em Soledade, na região central, e em Bento Gonçalves, na Serra, ventos de 90 km por hora. E essa falta de energia, Ana, afetou também o abastecimento de água aqui em Porto Alegre. 6 estações de bombeamento luz entre a noite de domingo e a madrugada de hoje, e alguns bairros um pouco mais afastados e um pouco mais altos aqui da capital Porto Alegre voltaram a ter esse problema de abastecimento de água. A empresa informa que esse serviço já foi normalizado, mas alguns relatos de ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre citam que tem muita gente ainda com falta d'água, não só por causa desse temporal de domingo, mas também de outros temporais ainda no mês passado, e aí é uma situação que vem se acumulando, uma situação que a Prefeitura, inclusive aqui de Porto Alegre, está monitorando. Mas a chuva não vai dar trégua por enquanto, Ana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Entre amanhã e quarta-feira, existe uma previsão de mais chuva que pode chegar a até 100 milímetros, com ventos parecidos com esse que a gente viu ontem. 100 milímetros é quase esperado para o mês inteiro de janeiro em Porto Alegre, por exemplo. Então, alagamentos, esses danos, infelizmente, a população vai ter que se acostumar novamente para essa semana ser um pouco mais chuvosa, viu, Ana? Infelizmente, vamos ficar de olho. Juan, obrigada, viu? Um bom trabalho aí para você. Bom trabalho para você também, boa semana. Daqui a pouquinho a gente fala mais das chuvas